presidência esclarece ao plenário que a apreciação da matéria depende do voto favorável da maioria absoluta da composição da Casa, devendo ser feita pelo processo eletrônico, em votação aberta. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir a matéria, nós declaramos encerrada a discussão. Esclarece o presidente que os senadores que quiserem manter a decisão do Supremo Tribunal Federal devem votar sim. E os senadores que discordarem da decisão do Supremo Tribunal Federal devem votar não. As senadoras e senadores já podem votar. Senhor presidente. Para encaminhar. Senhor presidente, só para o encaminhamento partidário, senhor presidente, por gentileza. O PSB. Eu peço aos líderes que, se desejarem, encaminhem o PSB, senhor presidente. O PSB encaminha o voto sim. O PMDB libera a bancada, senhor presidente. O PMDB libera a bancada. Senhor presidente. Nós queremos esclarecer... Senhor presidente, esclareça melhor. Esclarecer novamente. Os senadores que querem manter a decisão do Supremo Tribunal Federal, esclarecendo, os senadores que querem manter a decisão do Supremo Tribunal Federal, que pode sim prender senador ou congressista no exercício do mandato por crime inafiançável, votam sim. Os senadores que discordam da decisão do Supremo Tribunal Federal votam não. É essa a decisão, simplesmente. O PDT libera a bancada, senhor presidente. PDT libera. PDT libera a bancada. Democrata, sim. Senhor presidente, eu quero encaminhar pelo PSDB, por gentileza. Senador Aloysio Nunes Ferreira, com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, eu não poderia deixar de fazer, ao lado do encaminhamento de como o PSDB votará, eu não poderia deixar de dar uma palavra sobre o mérito da questão. Eu acho que o senador Delcídio merece essa consideração da nossa bancada, pelo seu valor parlamentar, pela sua função, que cumpriu aqui no Congresso Nacional. Não fosse o senador Delcídio, líder do governo, não tivesse ele pegado em suas mãos uma liderança do governo que nenhum dos correligionários seus do PT queria assumir, seguramente o governo teria sofrido muitas derrotas aqui no Senado. E é por isso que eu me somo a Vossa Excelência na condenação de uma nota do PT que foi incapaz de reconhecer o valor parlamentar do senador Delcídio Amaral. Faço essa observação, senhor presidente, para dizer do profundo sofrimento que tenho em encaminhar o voto pela nossa bancada. Porque Delcídio é uma pessoa admirada por todos nós. Delcídio é um senador valoroso, não só na defesa do seu Estado, mas na defesa das teses do governo que sustenta aqui no plenário. No entanto, senhor presidente, a decisão do Supremo Tribunal Federal me parece absolutamente irretocável. Em primeiro lugar, porque trata-se de um crime, indícios de um crime, como Vossa Excelência bem lembrou. Não há uma condenação, não foi exercido ainda o direito de defesa do senador Delcídio Amaral. Mas a se tomar por verdadeiros os registros que todos nós recebemos de diálogos travados entre Delcídio Amaral, André Esteves, o advogado do senhor Cerveró e o seu filho, são diálogos sórdidos, chocantes, acabrunhantes. Portanto, os indícios são veementes. Indícios de quê? Indícios de um crime permanente, que é um crime que é definido pela doutrina como aquele que se prolonga no tempo, que somente se exaure quando o agente se retira do cometimento do crime, cessa de cometê-lo. E, nesse caso, evidentemente, o flagrante também se prolonga. A flagrância se prolonga ao longo do tempo em que o crime é cometido. De modo que o flagrante está caracterizado. Em segundo lugar,
A organização criminosa também está caracterizada. Há indícios de caracterização, porque são 4 pessoas que se coordenam, que dividem tarefas com o objetivo único de obstaculizar a investigação criminal. Obstaculizar como? Propiciando a fuga de uma pessoa que poderá ser sentenciada, prometendo-lhe meios materiais para isso, prometendo atuar junto ao Supremo Tribunal Federal, junto ao vice-presidente da República, com a finalidade de comprar, de alguma forma, o silêncio do senhor Severo, que, em suas declarações, poderia implicar mais de uma pessoa. Mais ainda, senhor presidente, existem aí indícios de compra de material sigiloso, de documento sigiloso nas mãos de investigadores da Operação Lava Jato, com o dinheiro do banqueiro Esteves, que, aliás, ganhou uma prosperidade nababesca durante os governos do PT. De modo que a organização criminosa também está a indício de sua caracterização. Por isso, senhor presidente, ao dizer que há indícios de organização criminosa e pertencimento à organização criminosa não permitir a concessão de fiança, trata-se de um crime inafiançável. Está caracterizada aquela condição da Constituição brasileira. Diz Vossa Excelência que nós estamos diante de uma ofensa, ou poderíamos estar diante de uma ofensa ao mandato parlamentar. Ora, senhor presidente, a imunidade parlamentar não é um patrimônio pessoal de cada um de nós. Imunidade parlamentar, ela é um atributo do mandato e não do titular do mandato. Ela protege o exercício do mandato dentro dos parâmetros definidos pela Constituição, pela moralidade, pelo sentimento democrático do país. Ela não confere ao seu titular o direito de abusar do mandato parlamentar. E aí evidências de abuso do mandato parlamentar, quando um senador da República, investido da condição de líder do governo, promete alguém para comprar o seu silêncio que vai atuar junto a ministro do Supremo Tribunal Federal e junto ao vice-presidente da República. Há um abuso do exercício do mandato. A Constituição original previa uma regra absoluta na proteção da imunidade parlamentar. E era essa regra justificável. O Brasil saía de uma ditadura. Era preciso realmente proteger o mandato de todas as formas de uma maneira absoluta, porque os constituintes tinham fundado o receio, Vossa Excelência foi constituinte, de que a democracia brasileira poderia, de repente, se fragilizar e se esboroar. Mas, em 2001, a democracia se apresentava como absolutamente consolidada. E foi por isso que, a partir da Câmara dos Deputados, na gestão de Aécio Neves, que Aécio, liderando um movimento que parecia visando um objetivo inalcançável, promovemos todos nós uma mudança na Constituição, dizendo que, a partir daquela data, o mandato parlamentar podia sim ser o parlamentar podia sim ser processado criminalmente, independentemente de autorização do Congresso, sendo julgado pelo Supremo. Ora, se o parlamentar pode e deve ser julgado, no caso de cometimento de crime, pelo Supremo Tribunal Federal, não seria admissível entender-se que, podendo o Supremo exercer a jurisdição criminal sobre um parlamentar, fosse privado do poder de exercer medidas cautelares para justamente garantir a sua jurisdição. É óbvio, quem pode o mais, pode o menos, não é? Independentemente da autorização do Congresso. É claro que, havendo sinais de abuso, sinais de que o Supremo Tribunal Federal ou que as autoridades policiais exorbitaram das suas funções, claro que pode sim e deve o Senado, no caso de um senador, sustar a prisão, determinar o seu relaxamento. Mas
os indícios que estão presentes nesse caso, e, de modo algum, sugerem que possa ter havido arbitrariedade do Supremo. Eu espero, senhor presidente, espero mesmo, não se trata de uma declaração formal, que o senador Delcídio Amaral possa, na sua defesa, demonstrar a sua inocência. Ou melhor dizendo, que a promotoria não consiga demonstrar a sua culpa. Espero que amanhã venham a surgir circunstâncias que provem que aquelas gravações não têm o escopo que lhe foram atribuídas. Por isso é que vai ser exercida a ampla defesa. Mas, nesse momento, eu penso que seria nós incorreríamos num péssimo exemplo para o país, no dia em que o Tribunal Federal decretou uma prisão de um senador, nós, no Senado, decretássemos nesse mesmo dia o relaxamento dessa prisão. Muito obrigado. Portanto, o presidente, para encaminhar pela rede. Senhor presidente. Na fila. Então, senador Telmário. Senhor presidente. Senhor presidente. Senhor presidente. Eu queria, senhor presidente, chamar aqui o Senado para uma reflexão, uma grande reflexão. Eu acho que o senador Delcídio está sendo julgado até pelo sentimento de disputa de poder e de governo. Não estão vendo aqui o homem. A imunidade do senador Delcídio, ela foi quebrada. Ele foi preso. O Senado teve seus bens retirados. A Polícia Federal entrou aqui, levou equipamentos do Senado. Eu queria, nesse sentido, chamar a atenção dessa casa. A prisão preventiva não é uma pena aplicada antecipadamente ao trânsito em julgado. É uma medida cautelar. É uma prisão cautelar que tem o objetivo de evitar que o réu cometa novos crimes, ou ainda que em liberdade prejudique a colheita de provas ou fuja as provas. De acordo com o processualista Paulo Rangel, se o indiciado ou acusado em liberdade continuar a praticar ilícitos penais, haverá perturbação de ordem pública e a medida extrema é necessária se estiverem presentes os demais requisitos legais. No que concerne à prisão cautelar por conveniência da instrução criminal, expressão de sentido por demais amplo, deve-se compreender somente os casos nos quais a instrução criminal não se faria ou se deturparia sem a prisão cautelar. Se são os casos em que o acusado tentar subornar ou intimidar as testemunhas, procurar fazer desaparecer os vestígios do crime praticado ou de qualquer outra maneira ocorre para impedir que o juiz colha as provas necessárias à apuração correta dos fatos. No caso concreto, senhor presidente, senhores senadores e senhora senadora, o fundamento do Supremo Tribunal Federal para a decretação da prisão do senador Delcídio Amaral foi de que ele vinha empreendendo esforços para dissuadir Nestor Severo de firmar acordo de colaboração com o Ministério Público Federal, ou quando menos, para evitar que ele o delatasse, e André Estevo, controlador do Banco BTG Pactual. Página 1 da decisão. Ocorre que Nestor Severo já firmou acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal, não substituindo o motivo da prisão. Com isso, findo-se os argumentos que fundamentam a prisão preventiva do senador Delcídio Amaral. A prisão preventiva, como já dito, tem a natureza de prisão cautelar. E por isso, senhor presidente, apenas se justifica ante a demonstração clara por parte do magistrado de razões de cautela fundada com elementos concretos da convicção. Tentar justificar a prisão preventiva, afirmando que resguarda a ordem pública ante a gravidade dos crimes imputados e para obstar a reiteração deletiva, como consta da folha 154 dos autos, se configura como inaceitável antecipação de juízo de culpabilidade, com flagrante violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência.
A prisão preventiva está sendo utilizada como antecipação de eventual pena, o que obviamente é inadmissível. Os demais argumentos lançados pelo Supremo Tribunal Federal, como assegurar a eficácia da investigação, não são apoiados em dados concretos. Não se presta a fundamentar decreto de prisão preventiva, independente da gravidade do delito imputado. Vossa Excelência, puder encerrar, porque nós temos outros senadores que querem declarar o voto. Encerrando, por ele respondeu o inquérito. E assim entendo o sistema de justiça, mas certamente só prisão cautelar não encontra guarida na doutrina ou mesmo na jurisprudência pátria. Senhor presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu queria, senhor presidente, justificar 2 votos que eu dei aqui. O primeiro, eu dei um voto não em defesa de que o voto aberto, o voto secreto foi criado para proteger o parlamentar de qualquer abuso contra a liberdade do seu voto. Ora, senhor presidente, não se trata aqui de proteger o voto do parlamentar. Nós estamos vivendo num momento que nós temos que dar transparência ao voto do parlamentar, isso sim. Se você procura esconder o voto do parlamentar numa hora como essa, você vai contribuir para a falta de credibilidade do parlamento. Eu creio que o instrumento criado para proteger o parlamentar e para proteger as minorias, num momento como esse, não deveria prevalecer. E o outro voto foi o voto de um constrangimento imenso, porque, na verdade, não há aqui, nesse Senado, um senador que possa dizer que foi alvo de uma grosseria, de um gesto desprimoroso do senador Delcídio Amaral. Pelo contrário, todos os senadores ouvidos haverão de dizer que Delcídio sempre teve uma palavra de conforto, de companheirismo, de amabilidade com cada um. Entretanto, ferindo o meu coração, foi de cortar coração que eu dei esse voto. Mas eu dei porque eu acho, senhor presidente, que num momento como esse, o Brasil precisa se renovar e as instituições precisam ser respeitadas. E eu acho que numa hora como essa, nós devemos zelar não apenas pelo poder legislativo, mas devemos zelar também pelo poder judiciário. Porque se nós pensamos apenas na nossa pele, pensamos apenas no nosso poder, quem ficará desguarnecido, quem não terá justiça, são aqueles que dependem do poder judiciário. Então, senhor presidente, eu tive que dar o voto sim e permitir que o Poder Judiciário possa continuar investigando o senador Delcídio Amaral da maneira como fez através dessa decisão de uma das suas câmaras, de uma das suas turmas. Lamento profundamente que esteja envolvido o senador Delcídio Amaral. E só tenho votos de confiança para que ele possa esclarecer tudo que pesa contra ele. E haverei
Na verdade, e creio que haverei, na verdade, de ver isso. E, senhor presidente, com uma palavra final, ninguém duvide de que eu não tenho os olhos voltados para a independência desse poder legislativo, porque a senadora, nossa Ana Amélia, acaba de me lembrar que, juntamente com Vossa Excelência, fomos nós dois que devolvemos aqui medidas provisórias do Poder Executivo. Na verdade, senhor presidente, eu queria desabafar, porque esse meu voto foi um voto que me custou muito. Que custou muito a todos nós. Eu não sei se estou interpretando o voto da grande maioria, mas eu acho que estou interpretando não o voto, mas o sentimento da grande maioria dos que estão aqui. Senador José Agripino. Presidente. Senador Humberto quer orientar a bancada. Senhor presidente, eu gostaria de contestar o discurso do senador Aloysio Nunes, pedaço a pedaço. Infelizmente, eu não tenho como fazê-lo, porque eu sou obrigado a concordar com tudo que Sua Excelência proferiu. E digo isso com muita tristeza. Senhor presidente, nós estamos vivendo a sessão constrangimento da minha vida parlamentar. Eu abro o coração. Hoje eu estou vivendo a sessão constrangimento da minha vida como senador. Eu estou me lembrando da sessão de ontem. Os semblantes eram todos descarregados. Havia divergências no debate, mas as pessoas sorriam umas para as outras. Hoje não, é todo mundo de semblante carregado, por estar votando aquilo que é contra o coração, mas a favor da razão. Por isso é que eu digo, eu gostaria muito de contestar cada frase aqui pronunciada pelo senador Aloysio, mas não posso fazê-lo, porque o que ele falou é a expressão da pura verdade. Hoje de manhã, senhor presidente, eu fui acordado com uma notícia que eu custei acreditar. O senador Delcídio Amaral, meu amigo Delcídio Amaral, preso. Foi uma bufetada no meio da minha testa. E aí vieram as razões, e veio a circunstância, e vieram os fatos. Presidente, eles eram tão sérios e tão graves que, num dado momento, eu me recusei a ouvir as gravações. Eu parei de ler os depoimentos, de tal forma o constrangimento atingia a minha forma de ser. Só que, ao longo do dia, o Senado da República se confundiu com Delcídio Amaral. O Senado passou a ser Delcídio Amaral. Eu estou aqui há 4 mandatos. O que o senador Delcídio fez está incorreto. O Senado tem que se preservar. Nós, no sentido da preservação, nós da oposição, e votamos com constrangimento, preparamos até um mandado de segurança. Nós não sabíamos se o voto ia ser aberto ou fechado. Se desse voto fechado, nós nos antecipamos e entregamos mandato de segurança ao Supremo Tribunal Federal para garantir a lisura, a transparência do voto, não lisura, a transparência do voto. Para garantir o quê? A imagem do Senado. A imagem do Senado, às custas de um voto de sofrimento. O voto que eu dou é um voto de sofrimento. Mas para manter, do ponto de vista democrático, a imagem da instituição chamada Senado Federal. Presidente, acho que todo mundo já votou. Vamos abrir o painel. Já foi votado. Senhor presidente, a sessão é triste. por favor, Senador Humberto. eu gostaria de, Senhor presidente, pudessem ouvir o meu encaminhamento. Peço a Vossa Excelência, senador Wilder, eu gostaria de fazer o meu encaminhamento. Até porque, de forma alguma, poderia entrar em contradição com a posição que defendi anteriormente. Felizmente, há poucos minutos, o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão sobre se o voto na definição de prisão de um senador
deverá ser aberto ou não. Essa decisão acabou de ser tomada e deverá ser aberto a partir de agora. E eu não poderia jamais ter defendido uma posição de que deveria ser secreto, essa era nosso entendimento, em cima, inclusive, das razões que Vossa Excelência colocou pela defesa da independência do parlamento e do parlamentar, pelo direito de ele poder expressar nos seus votos, sem quebrar a transparência, mas poder expressar a sua independência. Mas, certamente, alguém poderia dizer, não, isso foi feito em causa do partido ou da bancada, no sentido de dizer, queria um voto fechado para poder votar contra a decisão do Supremo, no mérito. Não. Nossa posição, desde o início, foi uma posição de princípio. Não se trata aqui do mérito da questão. É óbvio que tudo que veio a público hoje é de extrema gravidade, cuja investigação precisa ser aprofundada. Ninguém aqui está discutindo apoiar as atitudes ou eventuais ações que o senador Delcídio possa ter tomado, por mais que possamos ter por ele apreço. Não, não é isso que está em discussão. O que está em discussão é se um poder pode mandar prender um parlamentar no exercício do seu mandato, que é o que diz a Constituição. Se nós queremos mudar a Constituição, mudemos. Mas é isso que ela diz. E é isso que está ligado à inviolabilidade do mandato. Imagine se a partir de agora os tribunais de justiça resolvam, por alguma razão, passarem a mandar prender deputados estaduais, ou outros aqui, ou outros lá na Câmara dos Deputados, sem que isso seja no entendimento de que foi efetivamente um flagrante. É isso que está sendo, nesse momento, colocado. O que nós estamos defendendo aqui é um princípio da democracia, por mais que as pessoas possam não entender. Posso estar até dando a Deus hoje a minha vida pública, creio que não. Mas não poderia jamais dar a Deus a coerência e a defesa da democracia. Portanto, pelo precedente que hoje se abre, não de um senador ser preso, qualquer um pode ser preso, desde que tudo aquilo que a Constituição prevê esteja ali presente. E esse consenso, esse entendimento não há. Obviamente que há muita gente aqui que votou, inclusive, sim, por conta da opinião pública, estão corretos, não estou querendo julgar, mas eu vi muitos e muitos e muitos comentários de que as questões exigidas pela Constituição, ou seja, crime inafiançável e a questão, desculpem, é a emoção, e a questão do flagrante, havia interpretações diferentes aqui. Portanto, senhor presidente, diante disso, a posição da bancada não é a posição do partido, lamentavelmente eu não posso nem dizer isso, mas lamentavelmente, mais a posição da nossa bancada, coerente, inclusive com o voto que nós demos anteriormente, é de nós votarmos não, por entendermos exatamente que um parlamentar, no exercício do seu mandato, independentemente do mérito, independentemente daquilo que foi divulgado e nós não apoiamos, não concordamos, nada tem a ver com o governo e nada tem a ver com o partido. Mas na defesa desse princípio, nós votamos não.